O velho prado, um amplo tapete verde e dourado aninhado entre colinas suaves, era o lugar favorito de Isabela em todo o mundo. Era um lugar que parecia separado do tempo, onde os únicos sons eram o zumbido das abelhas preguiçosas e o chilrear alegre dos grilos escondidos na relva alta. Naquela tarde em particular, o sol estava quente e generoso, derramando a sua luz sobre tudo e fazendo com que as pétalas das flores silvestres parecessem brilhar por dentro. Isabela sentou-se no centro deste pedaço de terra, com um pequeno cavalete de madeira firmemente plantado na terra macia à sua frente. Ela tentava cuidadosamente capturar a forma como a luz dançava através das folhas do carvalho antigo, que se erguia como um guardião silencioso na borda do prado. O seu pincel, um pequeno pedaço de madeira e cabelo, movia-se em pinceladas delicadas, misturando cores na sua paleta para criar o tom exato de roxo que ela via nas flores do trevo. Ela estava tão completamente absorta no seu trabalho, na simples alegria de criar algo bonito, que não percebeu a primeira mudança sutil no ar. Começou com um silêncio no canto dos pássaros. A sinfonia alegre que enchia o prado foi diminuindo lentamente até se tornar algumas notas dispersas, e em seguida um silêncio inquietante. Uma brisa fria, estranha naquela tarde quente, agitou as pontas das ervas altas, fazendo-as balançar como um mar agitado. Isabela olhou para cima, com o pincel parado no ar. Ela observou enquanto uma nuvem cinza púrpura escura começava a engolir o céu azul brilhante no horizonte. Ela se movia com um propósito rápido e determinado que parecia ameaçador. O ar ficou mais pesado, pressionando o prado, e a temperatura pareceu cair vários graus em questão de segundos. Um estrondo profundo e baixo de trovão rolou à distância. Um tambor de aviso batia do exército de nuvens que se aproximava. Um nó de ansiedade apertou o estômago de Isabela. Ela estava tão ansiosa para pintar que ignorou a previsão da manhã de possíveis tempestades à tarde. Agora, a tempestade não era mais uma possibilidade. Era iminente e se movia rapidamente. Ela se levantou rapidamente, com o coração a bater um pouco mais rápido. O vento aumentou, não mais um sussurro suave, mas uma rajada determinada que chicoteava o cabelo no rosto e fazia o cavalete balançar perigosamente. Ela tinha de arrumar as suas coisas e tinha de fazê-lo agora. Rapidamente, ela aparafusou as tampas dos seus pequenos tubos de tinta, os seus dedos a tremerem com a pressa. Ela deixou cair um tubo de azul cobalto brilhante, que desapareceu na relva espessa. Não havia tempo para procurá-lo. As primeiras gotas frias e grossas de chuva começaram a cair, salpicando a sua tela e deixando marcas escuras e borradas na sua pintura. O céu agora tinha uma cor profunda e escura, e o mundo à sua volta mergulhou num crepúsculo estranho e assustador. O vento uivava, rasgando as suas roupas. Ela agarrou a tela do cavalete e enfiou-a na sua grande bolsa de lona, juntamente com a caixa de tintas. As pernas de metal do cavalete estavam escorregadias com a chuva que agora caía, enquanto ela tentava dobrá-lo. Outro estrondo de trovão, muito mais alto desta vez, explodiu diretamente acima dela, fazendo-a saltar e soltar um pequeno grito assustado. A chuva intensificou-se num instante, transformando-se de algumas gotas de aviso numa chuva torrencial implacável e ofuscante. Em segundos, ela estava encharcada até a pele, a sua camisa leve e as calças coladas ao corpo, o cabelo colado à cabeça e ao pescoço. Ela tinha de encontrar um abrigo. O velho carvalho era o abrigo mais próximo, mas ela sabia que era o pior lugar para se estar durante uma tempestade com trovoadas. O seu carro estava estacionado a quase 800 metros de distância, numa estrada estreita de terra que já estava a transformar-se em lama. Ela decidiu correr até lá. Colocando a sua pesada bolsa sobre o ombro e segurando o cavalete dobrado debaixo do braço, ela partiu, com os sapatos a escorregarem na relva molhada e traiçoeira. O mundo era um caos de vento, água e ruído estrondoso. Mal conseguia ver 3 metros à sua frente. Corria, ofegante, quando o seu pé pousou numa mancha de lama escondida. Deslizou debaixo dela a uma velocidade assustadora. Os seus braços agitaram-se, o cavalete voou das suas mãos e ela caiu com força no chão, sentindo uma dor aguda e ardente no tornozelo direito. Por um momento, ela ficou ali deitada, atordoada e sem fôlego, com a chuva fria a cair sobre ela. A dor no tornozelo era intensa e latejante.
Ela tentou levantar-se, mas no momento em que colocou o mínimo peso no pé direito, a dor foi tão forte que a fez gritar e cair de volta na relva molhada. O pânico, o frio e a dor aguda começaram a subir no seu peito, misturando-se com a dor física. Ela estava sozinha, ferida e presa no meio de uma tempestade furiosa. Arrastou-se, rastejando com os cotovelos e joelhos em direção ao abrigo relativo de um grande arbusto, abandonando a sua bolsa e o cavalete para trás. Encolheu-se ali, tremendo incontrolavelmente de frio e medo, agarrando o tornozelo ferido. Lágrimas brotaram dos seus olhos, misturando-se com a chuva no seu rosto. Isto era mal. Isto era muito, muito mal. Foi então, através da cortina de chuva cinzenta, que ela viu uma forma a mover-se na sua direção. No início, era apenas um borrão, uma sombra mais escura na tempestade. O seu medo aumentou. Quem ou o que estava ali? À medida que a figura se aproximava, revelou-se a forma de um homem muito alto e de ombros largos. Ele vestia um casaco escuro que estava completamente encharcado e o seu cabelo estava colado à testa. Ele movia-se com passos poderosos e determinados contra o vento. Isabela recuou, encostando-se ao arbusto, com o coração a bater forte contra as costelas. Ele viu-a quase imediatamente, o seu olhar fixando-se na sua forma encolhida. Ele mudou de direção e veio direto para ela, acelerando os passos. Ajoelhou-se na lama ao lado dela, com o rosto ao nível do dela. Ele não era bonito no sentido urbano do termo. O seu rosto era forte, com um queixo firme e sombreado por barba por fazer. E os seus olhos eram castanhos profundos e sérios, mas não transmitiam ameaça, apenas uma preocupação calma e constante. Vi a tempestade a aproximar-se e estava a verificar as cercas das minhas ovelhas. Disse ele com uma voz baixa e calma, que de alguma forma cortava o barulho da tempestade. Vi-te cair. Os seus olhos baixaram para as mãos dela, que ainda seguravam protetoramente o tornozelo inchado. Está ferida. Isabela só conseguiu acenar com a cabeça, os dentes a baterem demasiado para formar palavras. Sem dizer mais nada, ele tirou o próprio casaco molhado e, num movimento fluido e surpreendentemente gentil, enrolou-o nos ombros trêmulos dela. O interior do casaco ainda estava quente devido ao calor do corpo dele, e o pequeno conforto que isso proporcionava era avassalador. Então ele cuidadosamente deslizou um braço forte sobre os joelhos dela e o outro atrás das costas. Vou tirar-te daqui, disse ele com a voz perto do ouvido dela. Ele levantou-a como se ela não pesasse mais do que uma das suas telas. Ela instintivamente envolveu os braços em torno do pescoço dele, segurando-se enquanto ele se levantava, virando o corpo para protegê-la do pior do vento e da chuva. Ele então caminhou, pegou o cavalete caído e a bolsa de telas com um movimento rápido e começou a carregá-la, não em direção ao caminho distante até o carro dela, mas na direção oposta, em direção a uma luz suave e quente que brilhava como um farol na escuridão. Era a luz da janela de uma cabana pequena e resistente que ela nunca tinha notado antes, situada bem na borda da floresta. Ele a estava levando para a casa dele. O mundo fora da porta da cabana era um monstro ruidoso e caótico de vento e água. Mas no momento em que Alexander cruzou a soleira, carregando Isabela nos braços, aquele mundo foi fechado, substituído por um silêncio profundo e quase chocante. Os únicos sons eram o tamborilar frenético da chuva no telhado e o crepitar de uma fogueira bem construída que dançava numa grande lareira de pedra. A sua luz laranja quente tremeluzia por uma sala simples, robusta e profundamente masculina. O ar cheirava a fumo de lenha, livros antigos e um aroma fraco e limpo de pinheiro. Era o cheiro de Alexander e era o cheiro de segurança. Ele não a pousou imediatamente. Ficou parado por um momento no centro da sala, como se estivesse a decidir o melhor curso de ação, os seus olhos examinando o espaço com uma eficiência prática. Então ele se dirigiu a uma grande poltrona desgastada, coberta por um cobertor macio e desbotado, que estava posicionada perfeitamente perto da lareira. Ele a colocou nela com uma gentileza surpreendente, suas mãos certificando-se de que ela estava acomodada antes de soltá-la. O calor da lareira imediatamente começou a penetrar em suas roupas molhadas, uma sensação tão bem-vinda que era quase dolorosa. Isabela o observou enquanto ele se movia pela cabana, cada ação sua proposital e sem pressa.
Ele era um homem de poucas palavras, ao que parecia, comunicando-se mais através de ações do que de palavras. Colocou o cavalete e a bolsa que ela havia resgatado cuidadosamente contra uma parede distante, longe das poças que já se formavam com as roupas molhadas. Tirou o colete encharcado, pendurando-o num cabide perto da porta, revelando uma camisa simples de algodão que estava úmida em alguns pontos. Sem dizer uma palavra, ele desapareceu numa pequena sala adjacente e voltou com uma toalha grossa e fofa e um cobertor de lã cinzento macio que parecia ter sido tricotado à mão. Ele entregou-lhe a toalha primeiro, os seus olhos castanhos encontrando os dela por um breve momento de silêncio antes de se virar e ajoelhar-se diante da lareira, adicionando mais um tronco de uma pilha cuidadosamente empilhada, dando-lhe uma aparência de privacidade. Isabela enterrou o rosto na toalha. Estava limpa e cheirava a ar fresco e sol, uma relíquia de um tempo anterior à tempestade. Esfregou-a vigorosamente no cabelo e no rosto. A textura áspera era uma sensação bem-vinda de normalidade. Em seguida começou a secar cuidadosamente os braços e o pescoço. O simples ato ajudou a acalmar o seu coração acelerado. Quando baixou a toalha, Alexander estava novamente diante dela, segurando o cobertor de lã. Devias tirar essas roupas molhadas, disse ele com voz baixa e calma. Ele apontou para o quarto de onde tinha acabado de sair. A casa de banho é ali. Podes pendurar as tuas roupas no gancho. Vou procurar algo seco para vestires. Não havia sugestão em seu tom, apenas uma preocupação tranquila e prática com o conforto e a saúde dela. Ela acenou com a cabeça, sentindo um rubor subir pelo pescoço. Usando a cadeira como apoio, saltou com o pé bom em direção à casa de banho, um espaço pequeno e limpo com acessórios simples. Fechou a porta e encostou-se nela por um momento, ouvindo a tempestade e os sons abafados dele a movimentar-se na sala principal. Tirou as roupas molhadas e frias, pendurando-as desajeitadamente num único gancho, e enrolou-se na toalha grande. Quando abriu a porta, encontrou uma pequena pilha organizada de roupas dobradas sobre um banco de madeira do lado de fora. Havia uma camisa de flanela macia e bem usada, e um par de calças de moletom que ela sabia que ficariam comicamente grandes nela. Saltando de volta para a cadeira, ela conseguiu vesti-las, enrolando as mangas e a cintura várias vezes até que suas mãos e pés ficassem livres. A camisa de flanela tinha um cheiro intenso dele. Aquela mesma mistura de fumo de lenha e pinheiro, e estar envolta nela parecia estranhamente íntimo. Quando ela se acomodou na poltrona, agora enrolada no cobertor de lã sobre as roupas de Alexander, ele aproximou-se novamente. Desta vez carregando um pequeno kit de primeiros socorros de metal e uma bacia com água morna. Ele ajoelhou-se diante dela mais uma vez, com movimentos lentos e deliberados para não assustá-la. Preciso de examinar o seu tornozelo, afirmou ele simplesmente. Quando ela acenou com a cabeça, hesitante, ele cuidadosamente, com muito cuidado, levantou o pé ferido dela e apoiou-o no joelho dobrado. As suas mãos eram grandes e calejadas, as mãos de um homem que trabalhava com madeira e terra, mas o seu toque era incrivelmente gentil enquanto examinava a articulação inchada. Isabela estremeceu e os olhos dele se voltaram instantaneamente para os dela. Não está partido, disse ele após um momento de exame cuidadoso. Mas é uma entorse grave. Vai precisar de gelo e repouso. Em seguida pegou num pano, mergulhou-o em água morna e começou a limpar suavemente a lama e a relva da pele arranhada dela. A sua cabeça estava inclinada em concentração, a luz da fogueira refletindo os fios castanhos subtis no seu cabelo escuro. Nunca ninguém tinha cuidado dela com tanta atenção silenciosa e concentrada. Era inquietante e profundamente reconfortante ao mesmo tempo. Depois de enfaixar o tornozelo dela com uma ligadura firme e profissional do kit, ele dirigiu-se para a pequena cozinha. Isabela aproveitou a oportunidade para observar bem a cabana. Era uma sala aberta, com um loft acessível por uma escada num canto. As paredes eram feitas de troncos cor-de-mel e estavam praticamente vazias, exceto por algumas prateleiras cheias de livros e uma única escultura bonita de uma águia voando. Não havia decorações frívolas, nem fotografias e molduras. Era a casa de um homem que vivia uma vida com propósito e solidão, uma vida de coisas necessárias e verdadeiras. Alexander voltou com 2 canecas fumegantes. Ele entregou uma a ela. Era de cerâmica pesada, quente nas mãos dela. Chá, disse ele, com mel.
Vai ajudar com o choque. Ela tomou um gole. Estava quente e doce, espalhando calor pelo seu corpo gelado. Ele puxou um banco de madeira para perto da cadeira dela e sentou-se bebendo da sua própria caneca, com o olhar fixo no fogo. O silêncio entre eles já não era constrangedor. Era um espaço tranquilo, preenchido apenas pelos sons moribundos da tempestade e pelo crepitar do fogo. "O meu nome é Isabela", disse ela suavemente, sentindo a necessidade de quebrar o silêncio, de oferecer algo de si mesma em troca da gentileza dele. "Sou Alexander", respondeu ele, olhando para ela. Um pequeno sorriso, quase tímido, tocou os seus lábios pela primeira vez. "Isabela", disse ele, pronunciando o nome dela como se estivesse a testar o som, e ela descobriu que gostava da forma como soava na voz calma e grave dele. "Obrigada, Alexander", disse ela com a voz embargada por uma emoção que não esperava sentir. "Por tudo isto." Ele simplesmente acenou com a cabeça, os olhos fixos nos dela por mais um momento, antes de voltar a olhar para a lareira. "Pode ficar aqui esta noite", disse ele, num tom que não deixava margem para discussão. "O sofá é extensível, é confortável. De manhã, quando a tempestade passar e você puder colocar algum peso nesse tornozelo, eu levo-a até ao seu carro." A decisão estava tomada, prática e definitiva. Isabela recostou a cabeça na cadeira, o calor do chá, a lareira e as roupas secas finalmente parando os seus tremores. Ela estava presa na cabana de um estranho, vestindo roupas de um estranho, sua vida e seus planos completamente interrompidos. E, no entanto, enquanto observava a luz do fogo brincar no rosto pensativo e tranquilo de Alexander, sentiu uma estranha sensação nova começar a surgir dentro dela. Uma sensação de estar exatamente onde deveria estar. A primeira coisa que Isabela percebeu não foi o zumbido familiar do aquecedor do seu apartamento na cidade, mas o rico coro melódico do canto dos pássaros do lado de fora de uma janela que ela não reconhecia. A luz do sol, limpa e dourada, entrava no quarto, pintando retângulos brilhantes no chão de madeira. Por um momento desorientador, ela ficou imóvel, envolta no cobertor de lã macio do sofá-cama de Alexander, tentando identificar o aroma de pinheiro e o cheiro fraco e reconfortante da fogueira da noite anterior. Então, a memória voltou em uma onda calorosa. A tempestade, a queda, os braços fortes que a carregaram para um lugar seguro. Ela sentou-se com cuidado, testando o tornozelo. Estava rígido e latejava com uma dor surda e persistente, mas a dor aguda e lancinante da noite anterior tinha diminuído para um desconforto suportável. A cabana estava silenciosa, e por um segundo angustiante ela pensou que Alexander tivesse ido embora. Mas então ela o viu parado, imóvel, junto à grande janela, de costas para ela, olhando para o prado lavado pela chuva que brilhava ao sol da manhã. Ele segurava uma caneca fumegante nas mãos, e a quietude da cena fez com que ela se sentisse como uma intrusa num ritual privado. Ele deve ter percebido que ela estava acordada, pois virou-se lentamente. A sua expressão estava, como sempre, calma e indecifrável, mas os seus olhos estavam suaves. "Bom dia", disse ele, a sua voz um murmúrio suave na sala ensolarada. "Como está o tornozelo?" "Melhor", respondeu ela, a sua própria voz ainda rouca de sono. "Ainda dói, mas está melhor." Ele acenou com a cabeça, um único movimento eficiente do queixo. "Ótimo. Vou preparar o pequeno almoço. Depois podemos ver como levá-la para casa." A palavra casa parecia estranhamente vazia e distante. Enquanto Alexander se dirigia para a pequena cozinha e começava os movimentos simples e experientes de fazer café e fritar ovos, Isabela usou os móveis para se apoiar e saltou até ao pequeno banheiro. Suas roupas, embora secas, estavam rígidas com lama e grama secas. A ideia de voltar a vesti-las era pouco atraente. Quando saiu, encontrou outro conjunto de roupas dele à sua espera no banco, uma t-shirt macia e um par diferente de calças de fato de treino. A consideração silenciosa do gesto tocou-a profundamente. Depois de se ter trocado e conseguido saltar para a pequena mesa de madeira, ele colocou um prato à sua frente com ovos e torradas perfeitamente cozinhados e uma caneca de café preto forte. Comeram num silêncio que não era desconfortável, mas cheio da novidade da manhã e da pergunta não dita sobre o que aconteceria a seguir. Foi Isabela quem quebrou o silêncio. "A sua casa é tão tranquila", disse ela, olhando em volta para a cabana iluminada pelo sol. "Parece sólida. Está na minha família há muito tempo", disse Alexander,
seguindo o olhar dela como se estivesse a ver através dos olhos dela. O meu avô construiu-a com as próprias mãos. Prometi-lhe que sempre cuidaria dela. Isso foi o máximo que ele revelou sobre si mesmo, e Isabela guardou a informação cuidadosamente como um presente. Após o pequeno almoço, ele ajudou-a a sentar-se na poltrona junto à janela, apoiando o pé ferido dela num banquinho com uma almofada. Trouxe-lhe a bolsa de lona com os materiais de pintura. Caso fiques entediada, disse ele simplesmente antes de calçar as botas e sair para cuidar das suas tarefas matinais. Da janela, ela observou-o atravessar a relva molhada em direção a um pequeno celeiro com movimentos seguros e hábeis. O dia estendia-se diante dela, longo e sem compromissos. Ela abriu a bolsa. A sua pintura do dia anterior estava arruinada, as cores borradas e manchadas pela chuva, transformando-se numa versão abstrata e fantasmagórica do prado. Sentiu uma pontada de desapontamento, mas ela foi rapidamente substituída por um novo impulso. Montou o cavalete, posicionou uma tela nova e começou a misturar as cores. Mas não estava a pintar o prado lá fora. Começou a pintar o interior da cabana a partir do seu ponto de vista junto à janela, as paredes de troncos robustas, a escada para o sótão, a forma como a luz da manhã incidia sobre o chão. Ela estava tão absorta em capturar o jogo de luz e sombra nos degraus de madeira da escada que não ouviu Alexander voltar. Ele ficou atrás dela por um longo tempo, apenas observando-a trabalhar. Quando ela finalmente sentiu a sua presença e se virou, viu uma expressão de admiração genuína no rosto dele. "Você é muito boa", disse ele, com a voz cheia de um espanto silencioso que ela nunca tinha ouvido antes. "Faz a minha casa parecer mais ela própria." Os dias que se seguiram estabeleceram um ritmo tranquilo e inesperado. O tornozelo de Isabela sarou lentamente, e Alexander insistiu com uma firmeza tranquila que não deixava margem para discussão para que ela ficasse até conseguir andar normalmente. Ele foi ao apartamento dela para buscar mais roupas e outros materiais de arte. A sua vida na cidade, com os seus prazos e barulho, parecia estar a milhões de quilômetros de distância. Na cabana, o tempo passava de forma diferente. As manhãs eram para pintar. As tardes eram para conversar. Ela contou-lhe sobre o seu sonho de ter a sua própria exposição de arte. A excitação nervosa que sentiu quando uma galeria finalmente disse sim. Ele contou-lhe sobre a terra, os nomes das árvores e dos pássaros, a satisfação tranquila de cuidar do pequeno rebanho de ovelhas que era da sua responsabilidade. Mostrou-lhe como consertar a perna bamba do seu cavalete. As suas mãos grandes e hábeis manuseavam os parafusos minúsculos com uma paciência que a fascinava. Ela, por sua vez, cozinhava para os dois com os mantimentos que ele trazia da cidade, enchendo a cabana com aromas novos e desconhecidos. Uma noite, enquanto um crepúsculo suave se instalava sobre o prado, Isabela estava em pé na pia lavando os pratos do jantar. Alexandre aproximou-se por trás dela para devolver o prato ao balcão. Ele não se afastou. Ela podia sentir o calor do corpo dele perto do seu, e o ar na sala de repente ficou carregado e parado. Ela virou-se lentamente, com as mãos ainda molhadas e ensaboadas. Ele estava a olhar para ela, a sua expressão calma habitual substituída por algo mais intenso, mais perscrutador. O mundo parecia encolher-se para o espaço entre eles na cozinha mal iluminada. Ele estendeu a mão e gentilmente afastou uma mecha de cabelo da sua bochecha, o seu polegar calejado roçando a sua pele e enviando um arrepio por todo o seu corpo. Ele não disse uma palavra. Simplesmente pegou na mão dela e levou-a da cozinha, com um aperto firme e seguro, em direção ao sofá onde ela estava a dormir. O silêncio entre eles já não era pacífico. Estava carregado com uma tensão que vinha a acumular-se há dias, uma pergunta silenciosa que finalmente estava a ser respondida. Ele parou e virou-se para ela, os olhos escuros e sérios na luz que se esvaía. Inclinou-se para perto, a voz baixando para um sussurro íntimo e abafado, destinado apenas aos ouvidos dela. "Preciso de fazer amor. Não te mexas ou vai doer mais. Serei rápido." As palavras não eram uma exigência, mas um pedido profundo de confiança, uma promessa de gentileza envolta num aviso para não se assustar, para não quebrar o feitiço do momento. Ele estava a pedir-lhe que ficasse quieta, para que ele lhe mostrasse a profundidade do que estava a sentir, sem a interferência do medo ou da dor da sua ferida em cicatrização. E no silêncio da cabana,
Enquanto a última luz do dia desaparecia, Isabela escolheu ficar quieta e confiar nele completamente. O mundo fora da cabana nunca parecera tão vibrante. Para Isabela, o verde do prado era um esmeralda mais profundo e rico, o canto dos pássaros uma sinfonia mais complexa e alegre. O seu tornozelo tinha sarado, deixando apenas uma leve pontada como lembrança da tempestade. Mas ela não sentia urgência em partir. A pequena cabana deixara de ser a casa de Alexander e se tornara a casa deles, um santuário tecido com os fios dos seus dias compartilhados e noites íntimas. Ela montara um canto permanente para pintar junto à janela maior, com as suas telas encostadas nas paredes de madeira, lentamente se enchendo com imagens da terra que ela passara a amar como sua. Havia uma de Alexander, não um retrato formal, mas uma captura do seu perfil enquanto ele observava o nascer do sol, a luz gravando as linhas fortes e tranquilas do seu rosto. Havia outra das suas mãos calejadas pelo trabalho, repousando sobre a mesa de madeira. Ela estava a pintar a história da vida deles e a cada pincelada sentia-se afundar mais profundamente, criando raízes neste solo com a mesma certeza do carvalho antigo. Alexander também tinha mudado de maneiras sutis e profundas. A solidão tranquila que antes o definia havia suavizado, abrindo espaço para ela. Ele sorria com mais facilidade, um sorriso verdadeiro e espontâneo que transformava todo o seu rosto. Muitas vezes, ele parava o seu trabalho para observá-la pintar com um olhar de admiração tranquila nos olhos, como se não pudesse acreditar que o seu mundo solitário agora continha tanta cor e luz. Começou a falar sobre o futuro, usando a palavra nós, com uma naturalidade que fazia o coração de Isabela inchar. Ele apontou para um local perto da borda da floresta, onde a luz do sol era perfeita à tarde. Podíamos construir um estúdio para ti ali, disse ele uma noite, com o braço em volta dos ombros dela, enquanto observavam as estrelas surgirem. Um grande, com janelas em todos os lados, para que pudesses pintar sob qualquer luz. A ideia parecia menos um sonho e mais uma promessa, um futuro tangível que estavam a construir juntos, dia após dia tranquilo. Essa nova felicidade frágil fez com que a intrusão parecesse ainda mais violenta. Ela chegou numa terça-feira de manhã, não com uma tempestade, mas na forma de um carro preto elegante que levantou uma nuvem de poeira na estrada de terra, uma presença estranha e marcante contra a paisagem rústica. Um homem com um fato elegante e caro saiu, segurando uma pasta de couro. Apresentou-se como representante da Granite Peak Development. O seu sorriso era largo e ensaiado, mas não chegava aos olhos. Alexander ouviu, a sua postura a endurecer lentamente, enquanto o homem falava de visão e progresso, de propriedades de luxo exclusivas que capitalizariam as vistas deslumbrantes. Ele deslizou um documento grosso pela mesa de madeira. A oferta era um número tão grande que era quase abstrato. Uma quantia que poderia comprar uma vida inteira de conforto, uma fortuna que resolveria qualquer problema que um homem simples pudesse ter. A resposta de Alexander foi silenciosa e imediata. O terreno não está à venda. O sorriso do homem não vacilou, apenas se tornou mais rígido. Sr. Ross, esta é uma oportunidade que mudará a sua vida. Peço que reserve um tempo para discutir isso com a sua esposa. Os seus olhos voltaram-se para Isabela, que estava ao lado do seu cavalete, com o pincel congelado na mão. Não há nada a discutir, disse Alexander, com uma voz dura e severa que Isabela nunca tinha ouvido antes. Fiz uma promessa ao meu avô. Esta terra fica na família. O homem foi-se embora, mas a sombra da sua visita permaneceu na cabana muito depois de a poeira do seu carro ter assentado. Foi uma semente venenosa plantada no solo fértil da felicidade deles. Na semana seguinte, as cartas começaram a chegar. Cada uma aumentava a oferta financeira, cada uma era mais insistente. Então começaram os telefonemas, sempre durante o jantar, sempre com a mesma voz suave e persuasiva. Alexander atendia, e as suas respostas ficavam cada vez mais curtas e bruscas, com os nós dos dedos brancos enquanto segurava o auscultador. Isabela observava a mudança nele com uma sensação crescente de pavor. O homem relaxado e satisfeito que ela conhecera estava a ser substituído por um estranho tenso e preocupado. Ele passava longas horas a caminhar pelo perímetro da sua terra, como se a estivesse a guardar de um inimigo invisível. Deixou de falar sobre o estúdio.
Deixou de falar sobre quase tudo. O silêncio na cabana já não era confortável. Era pesado e tenso, cheio do peso não dito da decisão que pairava sobre eles. O ponto de ruptura aconteceu numa noite em que o telefone tocou 4 vezes. Após a quarta chamada, Alexander bateu com a mão na mesa, fazendo os pratos saltarem. Eles não param, resmungou ele, olhando pela janela para a escuridão. Acham que podem me desgastar com os seus números. Isabela aproximou-se dele com cuidado, colocando a mão nas suas costas rígidas. Alexander, é só dinheiro. Temos tudo o que precisamos aqui. Ela falava a sério. Nunca se sentira mais rica do que naquela cabana simples. Ele virou-se para ela e o conflito nos seus olhos era uma dor física de se ver. É isso, Isabela? É só dinheiro? Perguntou ele com a voz áspera. Este dinheiro pode significar segurança. Pode significar que eu posso dar-te coisas. Uma casa de verdade, não apenas uma cabana. Uma vida sem preocupações. As suas palavras pareciam um golpe físico. Achas que eu quero uma casa de verdade? Perguntou ela com a voz trêmula. Achas que eu me preocupo aqui? Este é o único lugar onde me senti verdadeiramente segura. Esta terra agora faz parte de nós. Como podes sequer pensar em deixá-los pavimentá-la por causa de coisas? Não se trata de coisas, retrucou ele com a frustração a ferver. Trata-se de ser prático. Trata-se de enfrentar o mundo real. Promessas a fantasmas não vão deter essas pessoas. A palavra fantasmas pairou no ar entre eles, fria e definitiva. Isabela olhou para ele, o homem que sussurrara promessas tão ternas na escuridão, e viu um estranho calculando uma traição. O estúdio junto à floresta, o futuro que haviam pintado juntos com as suas palavras e o seu amor. Tudo parecia desmoronar-se em pó naquele momento. A sombra não tinha caído apenas sobre a terra, tinha caído entre eles. E era uma sombra que ela não sabia como combater. Lágrimas que ela não conseguia mais conter encheram os seus olhos. Sem dizer mais nada, ela virou-se e caminhou até o pequeno armário, tirando a sua mala. O silêncio agora era absoluto, quebrado apenas pelo som dos seus soluços e pelo zíper da mala a fechar. Alexander ficou junto à janela, de costas para ela, uma estátua da sua própria guerra interna. Não se virou, não lhe pediu para ficar. Enquanto ela colocava as malas no seu carro, aquele que tinha ficado parado e usado durante semanas, as janelas da cabine permaneceram escuras. Ela afastou-se do prado, do carvalho, do homem que amava, acreditando com todo o seu coração partido que ele tinha escolhido o frio conforto do dinheiro em vez do calor do seu para sempre. A cidade era uma cacofonia que afetava todos os nervos de Isabela. O zumbido constante do trânsito, o barulho das sirenes, o brilho impessoal das luzes da rua fora da janela do seu apartamento. Tudo parecia uma língua estranha e dura que ela tinha esquecido como falar. O seu regresso à casa não foi um retorno à normalidade, mas um exílio. O silêncio no seu apartamento era do pior tipo. Não era o silêncio pacífico e agradável da cabana, mas um vazio pesado e oco que ecoava tudo o que ela tinha perdido. Ela tentou pintar, montando o seu cavalete junto à janela com vista para uma rua movimentada, mas a magia tinha desaparecido. Os seus pincéis pareciam desajeitados nas suas mãos. As cores pareciam opacas e sem vida, e cada pincelada parecia uma mentira. A única imagem que permanecia gravada na sua mente era o prado, a cabana, a forma como a luz do amanhecer refletia no orvalho da teia de aranha entre as ervas altas. Ela estava a pintar um mundo que já não podia ter, e o seu coração não estava nisso. O dono da galeria ligou, entusiasmado com a sua próxima exposição, mas a notícia parecia distante e sem sentido, como se fosse destinada a outra pessoa, uma pessoa que não tivesse deixado o seu coração numa cabana na floresta. De volta ao prado, Alexander vivia num tipo diferente de silêncio. A cabana, outrora cheia do cheiro das tintas dela e do som suave do seu cantarolar, tinha voltado ao seu antigo estado austero. Já não era um lar, era um monumento ao seu erro. Ele tinha vencido a sua batalha. Ligou para o homem da Granite Peak Development e, com uma voz desprovida de qualquer emoção, disse-lhe para nunca mais o contactar, que a terra era sua e continuaria a ser sua até que ele estivesse debaixo da terra. Ele tinha cumprido a promessa que fez ao seu avô, mas a vitória era cinza na sua boca. Ele tinha defendido a terra e, nesse processo, tinha perdido a razão pela qual ela sempre foi importante.
Passava os dias como um fantasma, com a memória dos olhos magoados e traídos de Isabela a assombrá-lo sempre que fechava os seus. Via-a na cadeira junto à lareira, à mesa da cozinha, na sua cama. Pegou no quadro que ela tinha deixado para trás, aquele das suas mãos, e a intimidade silenciosa daquela imagem causava-lhe uma dor física no peito. Ele tinha sido um tolo, tão cego por uma ameaça percebida que afastou o único tesouro real que alguma vez encontrou. Chegou o dia da exposição de arte de Isabela. O seu apartamento estava cheio das suas pinturas, todas cuidadosamente criadas e prontas para serem transportadas para a galeria. Eram os melhores trabalhos da sua vida, vibrantes e emocionais, mas ela olhava para eles com um distanciamento entorpecido. Era a tarefa final, o último fio que a ligava à pessoa que ela tinha sido antes, Alexander. Enquanto ela orientava os carregadores, o seu telefone tocou. Era um número que ela não reconhecia, mas o código de área era da cidade dele. O seu coração saltou para a garganta. Não era ele. Era uma mulher mais velha, uma vizinha, que tinha obtido o seu número da agenda telefônica de Alexander. "Espero que não se importe que eu ligue, querida", disse a mulher com voz gentil. "Mas eu vi o Alexander nos correios. Ele parece bem, mas está com uma aparência terrível. Ele está como uma sombra de si mesmo. Ele não disse isso, mas todos sabemos que é porque você se foi." A ligação terminou, mas as palavras da mulher acenderam uma pequena e teimosa chama de esperança na escuridão de Isabela. E se o silêncio dele não fosse indiferença? E se fosse arrependimento? Naquela noite, a galeria era um turbilhão de ruído e luz. Pessoas bem vestidas circulavam, segurando taças de vinho, os seus murmúrios criando um zumbido baixo e constante. Isabela estava no centro de tudo isso, vestindo um vestido preto simples, com um sorriso fixo e educado no rosto que parecia uma máscara. Todos diziam as coisas certas. Trabalho impressionante, tanta emoção. Tem um futuro brilhante. Mas as palavras passavam por ela sem significado. Ela fingia ser uma artista, fingia estar feliz, fingia estar completa. Estava prestes a retirar-se para um canto tranquilo, quando o murmúrio da multidão mudou. Um caminho pareceu abrir-se perto da entrada e um silêncio tomou conta daquela parte da sala. E então ela ouviu. Alexander estava na porta, parecendo deslocado e extremamente real em meio à multidão elegante da galeria. Ele vestia uma camisa simples e limpa, mas tinha as mãos enfiadas nos bolsos das calças de ganga gastas e as botas empoeiradas pela estrada. Os seus olhos vasculharam a sala, frenéticos e determinados, até encontrarem os dela. O barulho, as pessoas, o mundo inteiro pareciam dissolver-se num borrão à sua volta. Ele começou a caminhar em direção a ela, com o olhar fixo no dela, com passos longos e decididos. A multidão abriu-se para ele, sentindo a gravidade da sua missão. Ele não parou até estar bem na frente dela, tão perto que ela podia sentir o cheiro familiar de pinheiro e ar livre que ainda impregnava as suas roupas. A galeria estava em silêncio total. Todas as pessoas observavam a cena se desenrolar. Os olhos de Alexander estavam cheios de uma dor crua e sem retoques, e um amor tão profundo que roubou o fôlego dos seus pulmões. "Isabela", disse ele com a voz baixa e áspera de emoção, mas clara o suficiente para que ela e todos os que estavam por perto ouvissem. "Eu estava errado, terrivelmente errado. Eu estava a lutar por um pedaço de terra e esqueci-me de que deveria estar a lutar por nós. A promessa que fiz ao meu avô não significava nada se eu quebrasse a que fiz a ti com o meu coração. A terra é apenas terra e árvore sem você para pintá-la, sem você para torná-la um lar. Você é o meu lar." Ele lentamente se ajoelhou ali mesmo, no chão polido da galeria. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Ele pegou a mão dela, a sua própria mão calejada, forte e maravilhosamente familiar. "Ainda não tenho um anel. Eu estava com muita pressa para chegar até você, mas tenho uma promessa. A promessa de passar todos os dias do resto da minha vida fazendo você se sentir tão amada e querida quanto você me faz sentir. Isabela, você é o meu para sempre. Você quer se casar comigo? Você quer vir para casa e construir essa vida comigo na nossa cabana, na nossa terra?" Lágrimas escorriam pelo rosto de Isabela, mas pela primeira vez em semanas, eram lágrimas de alegria pura e imaculada. A máscara havia desaparecido. A fingimento tinha acabado. Ela não era apenas uma artista numa galeria.
Era uma mulher amada pelo seu homem no meio de uma multidão. E era a coisa mais real que alguma vez lhe tinha acontecido. Olhou para o rosto esperançoso e sincero dele, para o amor que brilhava nos seus olhos, e soube com todas as fibras do seu ser que o seu exílio tinha acabado. Sim, sussurrou ela com a voz embargada. Depois, mais alto ao pequenino, vamos lo para que ele e o mundo inteiro ouvissem. Sim, Alexander, 1000 vezes sim, sim. Ele levantou-se e tomou-a nos braços, abraçando-a com tanta força que parecia que os seus dois corações separados voltavam a bater como um só. A galeria explodiu em aplausos e vivas, mas eles não ouviram nada. Estavam no seu próprio mundo, um mundo de perdão e futuro, de um amor que tinha sido testado e saído mais forte do outro lado. Casaram-se no prado, debaixo do carvalho antigo, rodeados pela terra que os tinha unido e pelos amigos que tinham assistido ao desenrolar da sua história. As pinturas de Isabela da Cabana e das Colinas, agora impregnadas de uma história ainda mais profunda de amor e redenção, tornaram-na uma das artistas mais procuradas da região. Construíram o estúdio à beira da floresta, tal como ele tinha prometido. E à noite sentavam-se na varanda e observavam o pôr do sol sobre as suas terras, de mãos dadas. A tempestade, a dor, a sombra, tudo isso os tinha levado até aqui, a este para sempre perfeito e tranquilo. Tinham aprendido que o amor não é nunca cometer erros. Trata-se de encontrar o caminho de volta um para o outro, não importa o quão longe tenham se afastado. Se ficou comovido com a jornada de Alexander e Isabela, se sentiu o coração doer quando eles se separaram e se alegrar quando encontraram o caminho de volta um para o outro, então não vai querer perder a próxima história. O nosso canal é dedicado a trazer-lhe contos intemporais de amor, perda e a coragem necessária para lutar por um final feliz. Temos mais histórias de corações a sarar, promessas cumpridas e eternidade encontrada nos lugares mais inesperados. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de sonhadores e crentes. Ative as notificações para nunca perder um novo capítulo de romance. Vamos continuar a explorar juntos a bela, complicada e mágica paisagem do coração.